Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para a nossa formação de sábado Hoje a gente está muito feliz, com o coração realmente explodindo de de alegria, alegria. porque São José Maria Escrivá nos deu esse presente de termos a formação com a Crucita. É a primeira live da vida dela e eu estou muito honrada dela ter aceitado, né, fazer essa live com a gente hoje sobre São José Maria, depois desse período todo que nós vivemos, né, da Novena novena, do né, do trabalho. trabalho. Tantas graças foram alcançadas. E hoje a gente teve mais uma graça. A Fernanda entrou em contato conosco, nos mandou mensagem e uma das suas filhas, a filha dela, né, Isso, conseguiu um emprego de carteira ter assinada. assinada. Ela que é advogada. Então a gente está assim muito feliz com mais essa graça. São José Maria continua, né, lá trabalhando no céu, ajudando a gente, todos aqueles que fizeram a novena conosco. Conosco. Então, a gente convida todos Vocês podem ir vocês. convidando outras pessoas a Isso. estarem participando, né? Apertam o aviãozinho aí, vão convidando outras pessoas a participar da formação de hoje. Crucita acaba de De entrar, entrar. vou chamá-la Vamos aqui. chamá-la. Então, assim, vai convidando mais gente porque vai ser muito especial. Fabi já está conectando aqui. Nossa, tem. A Regina está de New Orleans, nos Estados Unidos. Olha, Ah, Crucita, sim. muito Sim. Tudo bem-vinda, bem? tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Como vocês estão? Ô, Fabi, Eduardo e as meninas, como é que estão? Estamos bem, elas já dormem, graças a Deus. Laurinha acabou de dormir. Dormir, Mais uma graça. mas estamos Mas, bem. Hoje tivemos um dia até bastante tranquilo, porque pelo menos deu um solzinho no meio da tarde, elas conseguiram descer um pouco, apesar do frio que está fazendo aqui em São Paulo. Mas vamos caminhando, um dia de cada vez, né? E elas vão para também no carioca, ritmo dela. realmente São Paulo é frio, né? Para uma carioca. Eu também. Exatamente, exatamente. Eu falava com o pessoal antes de você entrar que a gente está muito feliz, muito honrado de você ter aceitado o nosso convite, né? A gente veio de uma semana especial, onde a gente apresentou São José Maria Escrivá para essas famílias que nos acompanham aí já há bastante tempo. A gente vem trabalhando com muitas famílias e está sendo um momento de muita edificação até para nossa família. A gente está rezando com essas famílias todas as noites. E os sábados a gente tem dedicado à formação. Desde que a gente começou, a gente abriu o nosso Instagram no início da pandemia, rezando todos os dias. E a gente sentiu essa necessidade de estar formando essas famílias, né? E está sendo muito especial cada semana ter, enfim, um anjo para nossa vida, assim, falando sobre as coisas de Deus, né? E isso vai edificando, lógico, o nosso coração e nos levando mais para perto de Deus. E assim também, não só nós como casal, como os filhos também, né? Com isso surgiu o Terço das Crianças, que aconteceu hoje à tarde. Todos os sábados a gente coloca os nossos filhos para rezarem juntos através de um aplicativo. E fazemos também um momento de formação com as crianças. E Deus vai conduzindo, né? O que Ele quer da gente, a gente vai fazendo. Então, depois dessa novena do trabalho que nós fizemos, né, terminamos essa semana, a gente tinha que apresentar e falar mais um pouquinho de São José Maria, né? E a primeira pessoa, quando a gente entrou em oração, que veio ao nosso coração foi você. Então, a gente está muito feliz mesmo de você Bom, estar aqui com a gente, falando um muito pouquinho obrigada. sobre São Agora, José Maria. então, muito obrigada para vocês dois pela iniciativa que vocês têm, que acho que é super importante no mundo de hoje, rezar sobretudo o terço, como Nossa Senhora de Fátima pediu, né? São José Maria também tinha muita devoção ao terço, tem até um livro que chama Santo Rosário, que é um comentário ao Santo Rosário muito bonito, que ajuda a entrar em cada cena. É um livro que é bem, embora pareça simples, é profundo. E, bom, então eu fico muito contente de poder colaborar com esse tempo de formação, mas você sabe, claro, que eu sou apenas um instrumento, que na verdade, isso aqui, na verdade, é tudo que eu tenho é fruto de São José Maria, realmente de uma vida santa, né? Acho que praticamente, se não fosse ele, acho que eu não estava no Brasil com certeza, não teria nascido talvez na família que eu nasci, nada teria acontecido.
Então, a fidelidade de uma pessoa, isso nos pode animar, né? A vocês também, a mim. A fidelidade da vida de uma pessoa traz muita fecundidade e faz muita diferença, né? Pode fazer coisas grandes, né? Sim. Amém. Amém. Vamos rezar então, só para a gente entrar em clima de oração e a gente já começa, você começa, né, com a formação. Tá bom. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como a Crucita falou agora, né, de ser um instrumento, acho que ninguém mais do que Nossa Senhora soube se colocar como um instrumento nas mãos de Deus. Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Nesse momento é um momento que também vem da oração do texto. Então, a gente vai pedir a intercessão dela para que possa nos ajudar a abrir o coração para tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E nessa Ave Maria a gente já pede a intercessão de São José Maria Escrivá para que ele também fale aos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Podemos começar. Podemos começar. Olha, eu tinha pensado assim, bom, primeiro, eu fiquei até comovida quando vocês falaram que 1/3 das famílias, né? E eu fiquei pensando assim, puxa, né? Venho de uma família numerosa também, né? Quer dizer, vocês ainda estão com 2 filhos só, mas tem muitas pessoas que têm vários filhos. E então eu tenho 8 irmãos, 7 irmãos comigo, 8. Meus pais 10, eles estão vivos. Meu pai tem 94 anos e minha mãe 91. Por que eu quero falar isso, né? Porque graças a isso, né, esse 1/3 das famílias realmente é muito importante. Na casa dos meus pais se rezava todos os dias, às 9h30 da noite, quando a gente morava lá, né? O terço. Houvesse alguém ou não houvesse, quem estava lá começava a puxar, quando a gente era mais velha, tudo. Meus pais sempre rezavam e os filhos se uniam. Quando éramos crianças, só rezava o mistério, rezava 2 Ave Marias, mas sabiam que era a hora do terço, né? Que a gente rezava sempre junto. E então eu estava pensando um pouco para falar de São José Maria, eu não sei, queria talvez resumir, né? O que é o Opus Dei, né? Porque todo mundo ouve falar, é fundador do Opus Dei, fundador do Opus Dei. O Opus Dei vem do termo do latim, né? E que se traduz obra de Deus. Muitas vezes a gente, coloquialmente, a gente chama de obra, né? Na obra, assim já. É uma instituição da Igreja Católica que existe com a finalidade pastoral de promover a missão, né, de ajudar as pessoas, sem exceção, a chegar à mais completa felicidade, que é o que todas nós desejamos, né? Isso é muito importante. E como? Colocando amor nas coisas que a gente faz, né? Eu acho que isso... E colocando amor para quê? Para chegar a uma amizade com Cristo, né? Então, isso também é uma coisa que é simples, é acessível a todo mundo, mas não é fácil na prática, né? A vida não é tão... A gente tem bastante... assim, né? Controvérsias, a gente tem brigas, a gente tem mau humor, a gente tem dia que levanta com o pé esquerdo, né? Que não é... Então, e fazer bem feitas as tarefas diárias, né? Então, agora, o que é interessante é que isso todo mundo pode fazer, quer dizer, qualquer pessoa tem isso ao acesso da sua mão, a possibilidade, né? O trabalho, o cuidado de uma criança, dirigir um carro, colocar uma injeção, pintar um quadro, quer dizer, qualquer tarefa, né? Fritar um bife, o que for, qualquer tarefa pode me levar a uma união com Deus. Eu não preciso estar num convento, eu não preciso me retirar do mundo. Dentro do lugar onde eu já nasci, na família onde eu nasci, onde eu vivo, na família que vocês estão constituindo, nesse lugar eu posso realmente chegar ao céu. O céu está aberto para mim, né? Então, isso é uma novidade, sim, é uma novidade porque, digamos assim, os primeiros cristãos viviam assim, né? Só que houve um lapso dentro da história da igreja onde isso ficou um pouco esquecido porque se deu mais prioridade aos religiosos. Mas é uma prioridade salutar, porque é importante que haja religiosos, sei lá, congregações contemplativas,
pessoas que realmente se dedicam aos doentes, como a Madre Teresa de Calcutá, pessoas que ficam em adoração com o Santíssimo. É necessário isso para poder fecundar a vida diária dos leigos, mas não se pode esquecer que os leigos também podem chegar em primeira fila ao céu, que o céu é para eles também. A gente não é cristão de segunda categoria. Nossa, você é advogada, você não vai conseguir chegar ao céu. Por mais que você faça... Não, podemos chegar ao céu sendo advogada, comerciante, bancário ou lavrando a terra, o que for, né? Então, o Opus Dei dá a formação necessária para que isso possa ser uma realidade, que cada pessoa possa realmente chegar ao céu, né? Bom, então, essa instituição foi fundada por São José Maria em 1928, ou seja, comecinho do século XX, e ele faleceu em 75, né? Tá ainda no século. Então, é uma instituição muito nova, relativamente nova dentro da história da igreja, né? Porque as ordens religiosas vêm do século XII, XIII, São Bento, enfim. E o São José Maria foi canonizado por João Paulo II em 2002. Então, é uma coisa bastante recente. Todos nós conhecemos o João Paulo II. Então, muitas pessoas puderam estar na cerimônia da canonização que aconteceu em Roma, né? Bom, então, não sei se também vocês querem me perguntar alguma coisa, podem me perguntar, né? Mas qual é a minha relação com a obra, né? Estava pensando, bom, com o Opus Dei. Então, primeiro, digamos que eu já mamei o espírito do Opus Dei desde pequenininha, porque meus pais conheceram a obra, meu pai em concreto, quando ele era solteiro, ele era estudante do ensino médio hoje, né? Poderia ser do colegial, né? Do ensino médio. E ele conheceu, era solteiro, estava no colégio, e depois ele conheceu a São José Maria também, ele frequentava em Valência, um centro que chamava Samaniego, e com 16 anos ele frequentou, conheceu o espírito da obra, e ele realmente, depois, na época, ele por circunstâncias de trabalho, que ele teve que se mudar várias vezes de cidade, ele não fixou residência nessa cidade, e depois conheceu a minha mãe, e quando eles casaram em 52, eles passaram a pertencer formalmente da prelazia, né, da obra, e eles, digamos, minha mãe conheceu através do meu pai, mas logo ela se sentiu com muita sintonia, e passou a frequentar também os meios de formação, e a trilhar esse caminho de santidade no matrimônio, né, nessa vocação matrimonial que é o matrimônio, né? Então, o que acontece? Essa educação, na verdade, meus pais não me falavam nunca do Opus Dei, mas sim que me educaram cristamente, né? A mim e aos meus filhos, né? E por que não me falavam do Opus Dei? Porque São José Maria, numa entrevista pessoal que esteve com meus pais tiveram esse relacionamento, e lhes falou que não fossem eles a falar com os filhos do Opus Dei. Falou assim, você pode tornar sem querer odiosa uma coisa que é santa. Deixa que teus filhos tenham bons amigos, cuide dos amigos dos filhos que eles têm, e que realmente esses amigos sejam bons e possam ajudar-se entre eles e levar por um bom caminho. Então, isso é muito interessante, que estivesse muito atento à amizade dos filhos, né? E depois, bom, então, isso é o modo como eu tive contato com o Opus Dei, embora eu não sabia que era o Opus Dei, não tinha isso. Aí eu queria falar um pouquinho isso, que São José Maria nasceu em 1902, só para situar dentro de um contexto histórico, não seja de uma família cristã, era uma pessoa que recebeu muitas graças de Deus. Paulo VI chegou a falar isso para Dom Álvaro del Portillo, que foi o primeiro sucessor. Então, depois que morreu São José Maria, teve uma audiência com Dom Álvaro, e ele falou assim que São José Maria tinha sido um dos sacerdotes que dentro da história da igreja mais graças tinha recebido de Deus, e melhor, e com muito, digamos assim, e que tinha correspondido com muita generosidade. Isso que eu falei no começo. A generosidade na correspondência deu muito fruto. O Opus Dei hoje existe nos 5 continentes, e tem muitíssimas pessoas, muitíssimas famílias
que se beneficiam desse espírito do Opus Dei, que é encontrar Deus nas situações ordinárias, né? Bom, muito bem. Eu conhecia São José Maria. Isso realmente, quando vocês me convidaram, falei, bom, eu tenho muita sorte, né? Muita sorte, porque isso foi, na verdade, os meus pais. Ele fez, na verdade, uma catequese pela Península Ibérica, então Espanha e Portugal, e depois voltou a subir pelo outro lado. Esteve em várias cidades, esteve em Barcelona. Eu era menina, mas minha mãe, eu acho que me falou se eu queria ir numa reunião que ia ter com um sacerdote muito bom. Ela me falou, não me falou, eu não tinha nem ideia que existia Opus Dei, não conhecia nada, não sabia nada, mas ela me falou que era um sacerdote muito bom, que eu fosse. Eu fui com minha irmã mais velha e nós fomos lá e assistimos, e de fato, a partir daquele encontro, eu fiquei muito tocada. Primeiro porque não tinha muito costume de lidar com sacerdotes, não. Só quando ia à missa domingo. Eu não tinha assim muito, né? Mas fiquei muito impressionada, né, com aquela alegria de São José Maria, né? A minha impressão ficou muito gravada. Era uma pessoa muito cativante, muito dinâmica, muito alegre, e que eu lembro que eu saí daquele encontro e comentávamos, né, quer dizer, como respirando um ar sublime, né, uma coisa que hoje, claro, hoje dá para identificar que era a santidade dele, né? Eu na época não tinha nem ideia, não tinha, né, mas eu estava muito, era muito gostoso aquele encontro, e era uma coisa que passou rápido, e bom, isso, e falou coisas que eu gostei muito, que eram de muito bom senso, contagiava um amor vivo por Jesus Cristo. Isso eu lembro que a partir daquele encontro, eu era pequena, mas eu comecei a ter atos de piedade mais pessoais. Não era só porque tinha que rezar de manhã e à noite, ou, sei lá, coisas pequenas que ele Foi comentou algo que te naquele... despertou mesmo. Não, assim, com relação ao Opus Dei ainda não. Não, eu mas nem... entre a sua relação com Deus. Sim, isso me ajudou bastante, né? Isso que pelo menos a despertar na minha consciência um relacionamento mais pessoal com Cristo, isso sim. Isso foi muito bonito mesmo, né? E também é interessante porque as perguntas e aquela, porque é uma tertúlia que a gente chama, né? Nosso padre São José Maria falava coisas para a gente, era gente jovem, então ele estava muito divertido, dinâmico, alegre, não era uma coisa chata, séria, não, era muito interessante, porque, bom, a mim me surpreendeu muito, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Mas ele falava da santidade, tornava, né, a meta da santidade que a gente lê no Evangelho, por exemplo, acessível, né, sem fazer coisas esquisitas. Ele falava como é que a gente devia namorar, como é que a gente devia estudar, enfim, ele falava dos pais, falava essa naturalidade de ser generosos com Deus, de dar tudo a Deus, de ajudar as pessoas no mundo, que o mundo a gente tinha que ajudar, os jovens tínhamos que ter essa esperança de fazer um mundo melhor. Então eu lembro que eu saí assim, um pouco assim encantada, né? Falei, com esse homem eu iria para qualquer lugar do mundo, né? Digamos, mas eu também era pequena, né? Eu era adolescente, também não tinha ainda muita autonomia ainda, né? Para poder fazer muita coisa, mas ficou aquilo, né? E por que talvez aqui era tão cativante? Eu penso, depois, pensando um pouco ao longo dos anos, que ele vivia o que dizia. É muito interessante o que é a coerência, né? Com naturalidade, não era nada uma coisa chamativa, era muito atraente, muito simpático, né? E depois também eu percebi isso, que ele focava na sua pregação e na sua vida, né? O seu relacionamento e o seu amor com Jesus Cristo. Isso era muito forte. Ele falava, se referia muito ao Evangelho, fazia sempre referência. É interessante que ele nunca centrava a atenção na sua pessoa, né? Eu me lembro isso, que São José Maria tinha esse lema, né? Ocultar-se e desaparecer, que só Jesus brilhe. Ele conseguia isso com muita naturalidade, assim, sem fazer grandes coisas. Era divertido, ele brincava com as pessoas. Eu me lembro nesse encontro, ao meu lado tinha uma senhora paralítica, numa cadeira de rodas,
paralítica não, paraplégica, digamos, né? E ela brincou, ela estava assim, né? E começou a gritar, padre, 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 como a gente chama, né? A fundador, pai, né? No sentido de pai. Padre, padre, quando acaba a paciência, quando a gente não tem mais paciência, quando estouramos toda a nossa paciência e a esgotamos, o que fazer? Aí São José Maria foi lá perto dela, porque ela estava bem na primeira fileira, né? Riu, porque ele viu que ela estava... Isso, o sofrimento de estar numa cadeira de rodas, de depender dos outros, exigia muita paciência. Ele brincou com ela e falou, minha filha, paciência, paciência, paciência. E não respondeu mais nada, mas e todo mundo riu, e ele riu também, e pronto. Então era uma coisa leve, amena, mas que tinha um conteúdo. Quer dizer, a paciência se esgota, não. Tem que continuar tendo paciência. A vida não vai, né? Então isso é muito bonito, né? Quer dizer, e depois... É interessante, talvez eu penso assim, né, que a partir daí, embora ainda fosse adolescente e tudo, mas mais para frente já comecei a, né, a ter mais, amadurecer, e me ajudou a descobrir, talvez pensar na figura do fundador do Opus Dei, a perceber, descobrir que vale a pena entregar a vida, né? Que esses poucos anos que a gente se entrega aqui na Terra a fazer coisas grandes, vocês com os filhos, passar a noite sem dormir, trabalhar para levar tudo adiante, fazer esse terço com as famílias, que vai complicando a vida de vocês, porque cada dia quem que a gente vai convidar, o que vamos fazer, isso exige muita, com perseverança, isso é muito valioso, mas custa, porque cada dia tem seu afã, né, suas coisas, mas que tudo isso entregar-se, né, ao longo da vida, e levar e ter essa vontade de levar outras pessoas para Deus, para fazê-las felizes, né? Porque são pessoas que precisam, às vezes, de um ânimo e precisam de nós, do que for, porque somos instrumentos. Isso é muito importante, que vale a pena, né? Que vale a pena mesmo pensar no céu aqui na Terra, né? Não só ficar ancoradas olhando para o chão, né? Que a gente vive, né? Isso aqui é uma passagem, né? Então isso também é interessante, né? Bom, eu me lembro também, tem a ver agora já entrando um pouco no tema da novena do trabalho que vocês comentavam, né? Sim. Que tive a sorte de estar presente em 74, quando São José Maria esteve na Universidade de Navarra, né? Porque ele era grande chanceler dessa universidade. E ele quis ele foi lá para fazer um ato acadêmico que era nomear doutor honoris causa a um bispo alemão e a um professor de la Sorbonne, né, Acho que foi... Peraí. Deu uma travadinha. Deu uma Deu uma travadinha, né? Voltou. Pronto, que bom. Então, do então prêmio. eu estava Você tá falando do prêmio. Que bom. Então, eu estava comentando isso, que ele estava na Universidade de Navarra e ele tinha, fazendo esse prêmio, então ele foi lá e ele quis, aproveitando essa estadia como grande chanceler de fazer esse ato acadêmico, ele quis reunir todos os funcionários da universidade, e meu pai é professor dessa universidade, e então juntou desde todo o bedel, todas as pessoas da limpeza, os professores, o reitor, todo mundo estava lá. Como meu pai era professor, minha mãe não foi, porque naquela viagem ela estava doente e teve que ficar com as crianças em casa, ela não estava bem. Meu pai falou, você não quer vir no lugar da minha mãe, aí você pode me ajudar na mala, me ajudar no hotel. Eu falei, eu vou. Então eu já era um pouco mais, em 74 já era um pouquinho mais velha, né, do que em 72. E eu pude estar nesse encontro com os funcionários como filha do meu pai, embora eu não fosse funcionária, ele me falou que poderia ir. E é muito bonito uma pergunta que fez uma senhora que fazia a faxina na universidade. Ela levantou num auditório grande e falou assim,
fala assim, padre, eu faço aqui a faxina na faculdade, como fazer melhor o meu trabalho? Sei lá, ela perguntou alguma coisa ou comentou. Nosso padre, na hora que São José Maria, na hora que viu aquela senhora, ele começou a rasgar elogios, rasgava elogios. E eu fiquei impressionada de ver como elogiava o trabalho dessa mulher e como valorizava, né, vendo o resultado do seu trabalho e como esse resultado influenciava em que as pessoas que iam à universidade pudessem entender o espírito do Opus Dei. E falou para ela, falou, minha filha, quando eu quero explicar a alguém o que é o Opus Dei, essa santificação do trabalho, eu trago ele aqui e eu mostro o banheiro, né? Porque lá eu vejo que não há um toco de cigarro, como está limpo, como as pessoas entram e saem, não tem nada pichado, como está tudo super, muito, muito bonito, toda a faculdade limpa, as pessoas vendo essa limpeza, que aqui você pode estudar com calma, isso traz paz às pessoas. As pessoas podem fazer um trabalho bem feito e ajudar a que melhore a sociedade graças ao teu trabalho. E ele falou assim, gritando, que eu não sei, dentro dessa sala, quem faz um trabalho mais importante nessa universidade, se você ou meu filho, que é o reitor também estava lá, né? Aí ele falou assim, porque todo mundo, será mais importante se o trabalho está feito por amor a Deus e cara a Deus. Eu sei que como meu filho é o reitor, eu conheço meu filho, ele também faz isso por amor a Deus. Mas o teu trabalho, cara a Deus, pode ser que diante de Deus seja mais importante do que todos os que estão nessa sala. Fiquei muito impressionada com isso, né? Assim, eu era adolescente, mas eu me lembro assim que a importância de qualquer trabalho, não importa se é arar a terra, se é fazer um parecer, fazer um laudo de engenharia para uma ponte maravilhosa que vai ser, sei lá, o que for, né? Então, é bonito pensar isso, que diante de Deus nenhuma ocupação não é grande nem pequena, né? Tudo adquire valor, o valor do amor com que se realiza. Isso é muito bonito, porque todos podemos fazer isso. Sei lá, o que você fez hoje, cada um de vocês fizeram aí, que estão ouvindo essa live, cada um. Então, qualquer pessoa que está, tudo que eu fiz hoje, vamos rememorar, tudo que eu fiz hoje, se eu fiz por amor a Deus, isso me aproxima da intimidade com Deus e da felicidade, do sentido do porquê eu vivo, né? Então, isso é muito bonito pensar, né? Será que eu fiz as coisas por amor ou fiz com mau humor? Fiz porque eu tinha que fazer, que não tinha jeito, e se eu não fizer, vou levar a bronca do marido, sei lá, de alguém, o que for. Então, isso é interessante, né? Que a gente pense, não importa se o trabalho é manual, se o trabalho é intelectual. Eu tenho que ficar numa fila do banco. Eu posso me santificar estando bem na fila do banco, com um sorriso, alegrando a vida dos que estão à minha volta, prestando atenção se alguém precisa de uma ajuda, sei lá, né? Ou posso estar de mau humor, chateada por ter que estar numa fila e achar que é muito pouco importante e que há trabalhos muito mais importantes do que ficar na fila. Então, que não é verdade. Não é verdade, né? Fritar um ovo é super importante. Se eu faço com amor, então posso ganhar o céu, né? Então, isso é muito bonito, né? Então, isso também hoje é interessante, porque quando a gente lê na novena, né, do São José Maria, que vocês fizeram essa semana, né, é a proposta do segundo dia, né? Trabalhar por amor a Deus, né? E também nesse momento em que há muita gente com desemprego, né? Sim. E que há muita gente com subemprego, que há pessoas que não estão no emprego que gostariam e pensam, puxa, eu estudei tanto, fiz tanto para estar trabalhando de babysitter, ou para estar fazendo essa tarefa que talvez eu julgo seja inferior à minha capacitação, né? Não importa, né, se alguma vez somos forçados a aceitar um trabalho que está por baixo do nosso preparo, da nossa experiência, enquanto procuramos um outro trabalho que se adeque melhor à nossa capacitação, Deus espera que façamos aquele trabalho com a categoria do trabalho de Jesus de Nazaré. Ele ficou 30 anos sendo o filho do carpinteiro. Isso. Puxa vida, e é o Redentor. E, graças a ele o céu está aberto. A gente conseguiu se libertar da algema do pecado. Então, quer dizer, isso, né, a gente não pode ser assim tão pouco consciente, né, de que qualquer
trabalho vale muito e vai me ajudar, né? Se eu realmente o faço e vai ajudar a sociedade, posso isso incorporar alguma coisa positiva com o meu trabalho na sociedade, posso criar, posso participar de algum benefício pela minha sabedoria, pelo meu trabalho, sei lá, se eu estou varrendo uma calçada, eu estou facilitando que todo mundo que passa por aquela rua viva mais feliz, porque não está sujo, não está cheio de lixo. Então, isso, eu estou realmente cooperando com o bem comum, né? Então, esse meu trabalho, se é feito por amor, além disso, nossa, tem muitíssimo valor, né? Então, isso é muito bonito, né? Então, e depois, naquele encontro na Universidade de Navarra, eu me lembro também que ele elogiou muitíssimo a uma enfermeira. Perguntou, não me lembro o que foi, que não lembro, mas perguntou como ajudar os doentes na hora que estavam morrendo, sei lá, não sei o que foi. E ele, São José Maria, elogiou muito a dedicação e o bem que podia fazer uma enfermeira para os doentes e para suas famílias, com seus cuidados, ajudando a mitigar o sofrimento dos enfermos. Falou muito isso, né? Que era uma profissão maravilhosa, né? E eu estava me lembrando, quando eu pensei nisso, que ficar doente, né, também pode ser oferecido como um trabalho a Deus. Então, qualquer pessoa que tem uma doença, ou que tem uma doença que não tem uma perspectiva de cura imediata, uma doença crônica, né? Aceitar bem, com docilidade, o tratamento e as recomendações do médico, né? As dietas, a paciência do sofrimento, guardar a cama, o repouso, o que for, isso pode ser santificado e deve, e tem muitíssimo valor. São um tesouro, os doentes são um tesouro para a igreja. O Papa se apoia nos doentes, a gente vê como ele sempre se desdobra diante de uma pessoa doente, né? Então, isso também é um ânimo, né? Quando a gente tem alguma pessoa doente em casa, é o nosso tesouro, né? Tratar bem, cuidar bem. Então, isso também pode ser santificado e também pode ser santificado com amor. Ser um bom doente com amor, né? E por amor, né? E depois também, bom, o que é importante? Que através desse nosso trabalho feito com amor, tentemos transformar tudo isso em oração, né? Essa é a mensagem do Opus Dei. Essa persistência na luta de estar unidas a Deus através do trabalho, na vida em família, até no descanso. Qualquer cristão pode alcançar a plenitude da sua vida de filha de Deus através do trabalho e no meio desse mundo, né? E isso é uma coisa muito acessível e que nos pode dar muita paz, né? E é engraçado que quem falava isso também era o Papa Bento XVI, assim, que esse ser santo, a gente não acredita, puxa, um santo de altar, a gente acha que está debochando, imagina. Que é não algo tem muito muito isso. distante, né? E uma coisa que é um pouco... E eu estava me lembrando que os primeiros cristãos, entre eles, e isso nós vemos nas epístolas de São Paulo, se chamavam de santos. Os santos vos saúdam, não sei o que. Então, nas primeiras cartas dos primeiros cristãos, eles se chamavam entre eles de santos. Eles acreditavam que era possível essa santidade. Eles tinham isso incorporado à vida deles cotidiana, né? Então, esse significado da palavra santo, né, digamos que está meio adulterado hoje, né? A gente não tem uma conotação de uns poucos, uns privilegiados, como ficar num altar, né? Puxa, não tem assim muita, não é uma coisa que me atrai, né? Então não é, né? É interessante que o santo é uma pessoa que viveu as virtudes como nós, no meio do mundo como nós. Isso São José Maria, quando a gente lê uma biografia dele, bom, já fez um ano, houve a beatificação de uma pessoa que é do Opus Dei, de Guadalupe, que ela era professora de química, ela cuidou da casa, era uma pessoa comum, né, que não tinha nada assim muito, se for pensar, era uma pessoa normal, né, da rua. Então, é interessante, né, quer dizer, que nós podemos realmente, a santidade é real. E Bento XVI, na beatificação de São José Maria, ele rezou uma missa em ação de graças depois da beatificação, não na canonização, na beatificação. E ele disse isso, São José Maria veio despertar-nos, digamos, de uma apatia espiritual. Porque a santidade não é o extraordinário, ele falava, né? É o comum, é o normal para todos os batizados. A santidade não consiste em heroísmos, né? Que seria impossível de imitar, uma coisa assim só... Sim.
para a gente estranha, né? Sim. Pelo contrário, pode ser levada em qualquer profissão, no desempenho de qualquer profissão. É a atitude normal, né, que podemos viver na vida cotidiana com fé, colocando amor, colocando esperança, colocando entusiasmo, né? E é interessante que São José Maria em Caminho, o Caminho é um livro de Sim. pensamentos que São José Maria, é o primeiro livro que ele A gente às vezes escreveu. lê algumas coisinhas do caminho aqui. Ah, então, esse livro aí que você está mostrando, Edu, isso mesmo, né? Então, nesse livro, ele fala assim: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Já faz o que você tem que fazer e põe a cabeça, porque às vezes eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou pensando na seguinte, ou chateada pelo que aconteceu. Ou no que deixou de fazer. É. Então, isso faz que a gente perca, às vezes não faça uma coisa errada, tenha que refazer, aí a gente fica chateada, ou a gente faz bobagem, enfim. E isso é muito interessante, que no meio da rua podemos ser santos, né? Bom, e que é interessante, consciente desse chamado de Deus, ele, nos últimos anos da vida dele, ele se dedicou a fazer umas catequeses viajou incansavelmente por vários continentes. Ele esteve na Península Ibérica, como eu falei, em 72. Em 74 veio para o Brasil. Olha. Veio para a América do Sul. Em 75 voltou. Ele já tinha vindo. Em 70 ele esteve no México. Foi a primeira vez que ele veio para a América. Então teve essas viagens assim internacionais, acho que praticamente foram essas assim, né? Então é muito interessante que ele veio ao Brasil. Eu me lembro, ele chegou no dia 22 de maio de 74. Ele aterrissou no Rio, né? Chegou no Galeão, e quando ele divisou a igreja de Nossa Senhora da Penha, ele rezou uma oração muito curta, um salmo, eu não sei quem que foi que escreveu isso aí, mas eu não sei quem que foi que fez essa oração, mas é uma oração muito, muito tradicional da igreja que fala assim: lembra-te, Virgem Mãe, de quando você estiver diante de Deus, de Ele falar coisas boas de nós. Então, ele pede para Nossa Senhora que ele só conte as coisas boas de nós, as más que ele não fale para Deus, que ele esqueça, né? Então, é bonito, né? Quando ele olhou para a Penha, falou isso. Tanto é que na igreja da Penha, no Rio, no sopé, tem uma ermida pequena dedicada a São José Maria, que Dom Rafael, quando foi bispo auxiliar do Rio, pediu para fazer, com todas as licenças, tudo para lembrar que ele teve um santo, se dirigiu a Nossa Senhora falando essa pequena oração. Então ele esteve no Rio, de passagem pelo Galeão, e depois foi para São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, aterrissou em São Paulo no aeroporto de Congonhas, porque não existia o de Cumbica ainda, ele chegou à tarde, por volta das 18 horas. Quando ele saía do aeroporto, 3 casais brasileiros, eu ouvi contar isso, eu não estava lá, eu estava ainda na Espanha, mas 3 casais brasileiros, eu ouvi contar de um casal, né, isso, entregaram para ele, na hora que ele estava saindo com o carro, uma camélia vermelha. Porque assim, como dando as boas-vindas, né, eles, de uma maneira simples, deram para ele uma camélia muito bonita. E São José Maria agradeceu muito esse gesto, porque ele, naqueles casais, acho que ele viu representado todas as pessoas que frequentavam naquele momento o Opus Dei, né? E soubemos depois que essa camélia ficou na mão de Dona Álvara, né? Dona Álvara ficou com ela na mão, e assim que eles chegaram na casa, com o carro, na casa onde ele ia morar aqui nesses dias, em São Paulo, ele foi até o sacrário, na capela que havia na casa que ia se hospedar, e deixou essa flor do lado do sacrário, na mesa do altar, né? Até a flor murchar ficou lá, né? Como um pouco pensando assim, né? É bonito ver esse amor de Jesus, né? de São José Maria, o melhor, esse presente de dar essa flor representando de fato a todos os casais, o carinho de todo mundo nessa flor, deixando ao lado do sacrário, né? E isso é muito bonito, ver essa dedicação, essa loucura de amor. Era uma pessoa que vivia esse amor viçoso, né? Vivo, né? Não era uma coisa assim, lânguida, chata, não, era uma coisa alegre, viva, ativa.
E eu me lembro também que isso eu ouvi contar até do autor da novena do trabalho, do Padre Francisco, Faus. Então, ele falava, eu me lembro uma vez que perguntando, né, o que São José Maria pensava do Brasil, né? E ele falou assim que São José Maria, com as palavras de São José Maria mesmo, né? O Brasil, a primeira coisa que eu vi é uma mãe grande, bela, fecunda, terna, que abre os braços a todos, sem distinção de línguas, de raças, de nações, e a todos os chama filhos. Grande coisa o Brasil. Depois eu vi que vocês se tratam de uma maneira fraterna e fiquei comovido. É muito bonito, né? Essa fraternidade, esse carinho do brasileiro, né? Esse carinho do brasileiro é muito bonito, acolhe a todo mundo. Eu nunca me senti estrangeira, embora eu seja brasileira naturalizada, então não é que eu seja tão estrangeira assim, mas nunca me senti estrangeira pela acolhida, pelo carinho, né? E ele falava uma coisa muito interessante, né? Esta terra é grande e necessita temperamentos grandes, pessoas com muita garra, né? Em todos os setores, em todos os trabalhos, em qualquer tarefa, porque não há tarefa pequena. E toca mexer-se para fazer muitas coisas boas, que há muito por fazer no Brasil, um continente novo, né? Que ainda tem muita coisa para fazer, para ajudar a outros continentes também, né? Então, é isso, né, que eu me lembrava, que através do trabalho e dessa novena que vocês fizeram, né, cada uma de nós pode crescer nesse domínio do temperamento para servir melhor aos demais. Sim. Quer dizer, o trabalho é a forja, onde eu vou polir, onde eu vou realmente limar minhas arestas para poder ser melhor instrumento na sociedade e cumprir o meu papel, o porquê eu nasci, porque eu nasci, né, por amor a Deus e com o coração e com a ajuda de Deus, né? Então, ao fazer a novena, vocês sabem que a novena surgiu, né, foi, digamos, em 2003, logo depois da canonização, porque antes da canonização não podia ter culto público, né? São José Maria tinha culto privado, você podia rezar a oração da estampa, pedir graças, mas só depois da canonização é que poderia haver uma manifestação externa, tudo. Então, essa novena surgiu em 2003, né? Foi logo depois da canonização de São José Maria, e para fazer a novena, o Padre Francisco sugere que se peçam duas coisas: encontrar um trabalho, né? É importante isso, que também pense, a pessoa que não tem trabalho também pode se santificar buscando trabalho, né? Aplicando-se a melhorar seus conhecimentos, aprendendo a fazer alguma coisa que o vá ocupando enquanto está desempregado, né? Não é ficar sem fazer nada, né? Então, é tentar colocar as coisas... Então, a gente pode pedir duas coisas: encontrar um trabalho ou trabalhar melhor, fazer um trabalho melhor feito, né? E interessante que o Padre Francisco, para cada dia, ele propõe, como vocês já fizeram essa semana, facilita uma pincelada. Como eu posso trabalhar melhor? Hoje, fazendo melhor as coisas pequenas, hoje sendo mais constante, hoje com alegria, sei lá, ele vai colocando umas pinceladas. E eu pensei em ilustrar com exemplos da própria vida de São José Maria, já de uma maneira rápida, não vou poder esgotar o tema, como é óbvio, né? Cada uma dessas propostas, né? Então, no primeiro dia, né, que ele fala trabalho, caminho de santidade, eu me lembrei que São José Maria, quando acordava, já em seguida oferecia seu dia a Deus, né? E eu copiei aqui uma breve oração que eu sei que ele rezava. Falei, bom, eu vou trazer uma oração que ele rezava, né? Ele falava, levantava quando acordava, oferecia todo o seu dia a Deus, dizendo: todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras e todas as obras deste dia as ofereço a você, Senhor, com a minha vida inteira, por amor. É muito simples, né? É muito simples e, bom, é isso, né? E depois, é muito interessante que ao longo do dia recebia muitos papéis, coisas de outros países, onde se desenvolvia o Opus Dei, e lia com muita dedicação e com esforço todos os papéis. E dizia sempre para a gente: atrás de cada papel há almas. Temos que ver almas que podemos ajudar. Então, ele não se limitava a despachar as coisas, a tocar, vamos tocando, vamos...
Ele diz, atrás de cada papel, né, há muitas almas, né, almas que podemos ajudar. Não ficava na materialidade do problema, né, percebia que resolver um problema resolveria a vida de muitas pessoas, poderia ajudar muitas pessoas, tinha um horizonte amplo no trabalho. No segundo dia da novena, a proposta é trabalhar por amor a Deus. Eu já ilustrei um pouco com aquela pergunta daquela faxineira, né? Então, uma coisa que eu queria destacar é que para trabalhar bem, temos que ter uma boa preparação profissional. Não podemos ser amadores. Sim. Realmente tem que ter um esforço de estudo, de trabalhar, de ir atrás, de continuamente me reciclar, né? Não achar que eu vou ter ciência infusa, né? Porque eu rezo, não. Tem que trabalhar mesmo, né? Então, isso é muito importante. Vou fazer uma receita de estrogonofe. Vou pegar, vou estudar, vou pensar, vou fazer um parecer de engenharia. Também vou me capacitar para isso, né? Conhecer as peculiaridades daquela tarefa, né? Então, isso é importante, né? E uma coisa que São José Maria sempre falava, e está em caminho também, mas que nos pode animar, para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Puxa vida, quantas horas de estudo que eu tenho que para várias coisas. São horas de oração, né? Então, isso aí é muito rico estudar, né? E temos que fazer as coisas pondo a cabeça, pondo os 5 sentidos, não fazendo as coisas assim, sem pensar, né? Ou de uma maneira leviana. Depois, no terceiro dia, a proposta é trabalhar com ordem e constância. Eu me lembrava de quando São José Maria fazia um roteiro, quando era jovem, estava em Madrid, bem jovem, ele fazia um roteiro diário das pessoas doentes que tinha que visitar, ia a pé, porque ele não tinha dinheiro para pegar ônibus, nada, pelas ruas de Madrid, fazia umas fichas com os endereços que lhe davam dos serviços que solicitavam. Confessava muitas crianças, tudo. Então, é muito bonito, né? Então, pensar isso, né? Que podemos, se nos organizarmos, se fazemos um roteiro para o nosso trabalho, poderemos trabalhar muito mais do que se vamos desordenadamente, né? E depois também fazer o trabalho bem acabado, né? Bem terminado, e isso é super importante, colocar a última pedra, não adiar, né? Não deixar o trabalho para o dia seguinte, não postergar, né? Isso também. E no quinto dia, a proposta da novena é que todos os trabalhos são dignos para oferecer a Deus, né? Qualquer ocupação, por pequena que seja importante, a gente já comentou isso. No sexto dia, ele propõe trabalhar em companhia de Deus com reta intenção. E eu me lembro de uma vez, de uma ocasião, que fizeram uma cortina lá que precisava fazer para um cômodo da casa, e colocaram na franja de acabamento só no lugar que aparecia. E onde não aparecia, que estava tampado por um móvel, não colocaram a tal da franja, né? São José Maria foi lá para ver a cortina e falou assim: minhas filhas, isso aqui não está feito cara a Deus. Porque isso é uma marretagem, isso aí vocês deixaram só para agradar os homens, só porque o que se vê, e pediu para refazer, né? Então, é como quando a gente varre e guarda embaixo do tapete a sujeira. Né? Bom, então, quer dizer, é uma questão de segundos, né? Mas o que quer Deus sobre esse assunto? Que Deus vê tudo, até os mais ocultos pensamentos. Não faça as coisas caras aos homens. Então, isso é importante. Diante do êxito, do fracasso, né? Não importa, né? Faço cara a Deus e posso redimir homens fazendo um trabalho, mesmo que ninguém veja. Só Deus e eu. Não importa, né? E não é para minha vanglória, não é para minha satisfação, embora muitas vezes venha um gostinho. Quando a gente trabalha bem, a gente tem um gostinho, né? Então, mas isso é importante. Então, isso nos pode ajudar na hora de começar um trabalho, colocar um crucifixo, colocar uma imagem de Nossa Senhora e lembrar que estamos oferecendo aquilo, né? Para aquilo. E ter um diálogo amoroso enquanto a gente trabalha, falar alguma coisa. No sétimo dia tem um aspecto muito interessante, que o trabalho nos ajuda a amadurecer nas virtudes. Quer dizer, o trabalho nos dignifica muito, né? O ser humano se aperfeiçoa, engrandece. Vamos limando as arestas, como eu falava antes, graças àquele trabalho. Vamos amadurecendo, crescemos, né? Então, isso é importante, desenvolver nossos talentos pelo trabalho, né? E, ao mesmo tempo, pensar, se eu não sou um bom sapateiro, um bom professor, não vou poder ser uma boa filha de Deus, né? Então, isso está correlacionado, né? E já terminando no oitavo dia,
É trabalhar para servir e ajudar aos outros. É interessante que na vida de São José Maria tem muitíssimas cartas dos favores que ele prestava para muitas pessoas, sacerdotes, pessoas que pediam. Ele fazia muitos favores, ele sempre dava. E também, quando ele trabalhava, fazia fichas de experiências para facilitar o trabalho de quem vinha atrás. Ele falava tudo, dava conta do que tinha feito para que a outra pessoa não tivesse que começar do zero, mas pudesse prosseguir e partisse daquilo que ele já tinha feito. Isso é muito interessante, porque aí pode melhorar o serviço, pode fazer, você pode melhorar muita coisa na Terra. Né? Já no último dia, né, da novena, a proposta do Padre Francisco é fazer apostolado com o nosso trabalho. Né? Através do nosso trabalho, posso servir aos demais, melhorar o mundo e aproximá-los de Deus. Né? Então, isso é interessante, né? Que o trabalho tem que se fazer com entusiasmo, mesmo que nos custe. Porque qual é a penalidade do trabalho, do pecado original? É que nos custa o trabalho, a gente vai ter que trabalhar, mas aquele esforço, a fadiga, isso é o que trouxe a mais o pecado. O trabalho dignifica o homem, mesmo sem pecado, o homem trabalharia, melhoraria, porque o mundo não está terminado e precisa ser terminado. Então, Deus previu que os seres humanos completemos a criação, como vocês, tendo filhos, vão completando a criação de outras criaturas, enfim, cada um com seu trabalho, com seu a fazer, né? Então, mas a gente nunca pode deixar de ter entusiasmo, que não é sentimentalismo, né? O meu trabalho, né, de construir um mundo melhor, isso também contagia os demais, né? Essas relações de amizade que nascem do trabalho, de um estudo junto, no ambiente, é muito bonito, né? Que a amizade é um valor muito grande, que através do trabalho nós podemos cultivar e ajudar de uma maneira desinteressada, com uma palavra amável. Através do trabalho, uma pessoa, um colega se abre, vai te contando coisas que o fazem sofrer, tem confidências mútuas do seu problema, do seu sofrimento, das suas dúvidas. Então, o trabalho também nos aproxima muito, sofrer junto, se divertir junto, o que for, né? E essa conversa afável de um amigo leal, nesse momento, pode ajudar-nos a abrir um panorama de fé e que muitas pessoas se aproximem de Deus, dos nossos colegas de trabalho, né? Isso é muito bonito, e rezar por essas pessoas com as quais trabalhamos, embora possam ser pessoas difíceis, a oração ajuda muito a encurtar a distância, então isso também nos pode ajudar, né? E isso, saber despertar esse interesse pelas coisas de Deus, naquele amigo, né? Através de uma reflexão mais profunda. E em caminho, São José Maria fala uma coisa que acho que se aplica muito ao nosso momento, né? Diz, um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Não há pessoas que se tenham decidido a ser santos hoje. Por isso que tem essa crise aí. Não é crise econômica, não é crise política, é crise de gente que queira ser santa. Então, é tão simples, né? Está ao alcance da mão a solução. De você, de mim, de cada um, né? E fala, Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, a paz de Cristo no reino de Cristo. Então, isso é muito bonito, né? Que a gente possa realmente semear a paz, tendo uma luta decidida em busca da santidade, né? Que é através do trabalho. E já para terminar, porque já está terminando aqui a nossa live, São José Maria resumia a vida do cristão no meio do mundo em 3 máximas que aparecem na novena, de uma maneira assim, né? Santificar o trabalho, santificar-se a si mesmos com o trabalho, santificar aos outros com o trabalho. Então, essa santidade que é possível, que a gente falou, né? Então, muito bem, se vocês têm perguntas, né? Tem gente... Eu posso conseguir o texto. Alguém está perguntando se é possível conseguir a novena do trabalho em inglês. Tem. Já tem. No site do Padre Francisco Faust, já está em inglês. Tem inglês, francês, tem espanhol, tem português. Não sei se tem alemão, não tenho certeza, mas tem sim. A gente pode baixar. Depois manda uma mensagem pra gente no privado que a gente te encaminha, tá bom? Tá bom. Eu posso mandar. Bom, não sei se vocês querem alguma outra pergunta. Aproveitar esses minutos que estão faltando aqui. Não, eu queria agradecer. Eu fiquei falando a semana inteira, Cruzita, que a sua presença aqui
Era um presente de São José Maria Escrivá para gente. E a gente não fazia ideia, até tinha perguntado para a Fabi, né, que se você tinha estado alguma vez com São José Maria. E quando você contou essa história, a gente ficou assim realmente muito agradecido, porque a gente teve essa confirmação que realmente foi um presente dele, porque você teve esse contato direto com ele, contou essas experiências tão bonitas, né? Que, enfim, a gente realmente fica assim com o coração cheio de alegria, e com essa vontade de ser realmente estar cada vez mais próximo de Jesus, viver cada vez melhor a cada dia. E uma coisa que eu lembro muito assim para te agradecer, você falou que São José Maria tinha essa coisa de visitar os doentes, de fazer o roteiro, né? E eu não esqueço de que a gente conta muito aqui, que tem muitas mães também que entram no terço e pedem a graça de ser mãe. E a gente sempre conta a nossa história, que nosso primeiro filho foi chamado por Deus para estar no céu, né? E Uhum, com iníciozinho da gestação, né? Enfim, uhum. o neném foi chamado por Deus. Dom Antônio diz para a gente que ele intercede por nós, e por isso a gente tem a graça de uma trompa, que a Fabi só tem uma trompa, e a gente agora tem duas filhas, e quantas mais Deus quiser mandar para a gente. Amém. E eu não esqueço de que nesse tempo que a gente estava muito triste em casa, né? Logo depois que Fabi voltou do hospital, que você foi nos visitar com essa sua, com a mesma descrição que você fala de São José Maria, a sua visita fez para a gente, nos deu entusiasmo, nos deu ânimo, e foi realmente um carinho de Deus para a gente aquela sua visita. E realmente essa visita não sai do nosso coração, Coração. porque era um momento em que a gente precisava muito dessa presença de Deus, essa presença, né, de santidade na nossa casa, e é isso que você realmente exala com seu viver, com seu testemunho e falando aqui pra gente. Então a gente só tem que te agradecer, Cruzita, demais, demais mesmo. Muito obrigado. E o que foi interessante de você falar quando São José Maria olhou para o Rio de Janeiro e viu a Basílica da Penha, né? Nós tivemos uma experiência incrível. A gente diz que São José Maria anda nos cercando há muitos anos, né? A gente brinca isso, São José Maria está cercando a nossa família. Mas muitos sabem, né, que nos acompanham e rezam conosco, que esse terço começou através, né, esse terço que a gente reza diariamente, começou há 7 anos, vai fazer 7 anos agora, de 17 de agosto. Seis anos. 6 anos. Foi em 6 anos. 2014. Seis. De 17 de agosto, quando o Eduardo sofreu aquele sequestro lá na Nossa Senhora da Paz. E eu estava com a Cristina, né? Eles estão até aí presentes, ouvindo a nossa live. A Cristina Gesualdo e o Rodrigo, né? Que também entrou. Que também Rodrigo está entrou, o Rodrigo está presente. presente. E eu lembro que a gente estava em oração, né? Rezamos muito aquele dia. Eles ficaram comigo durante 3 horas em oração, até que tudo terminasse. E a gente falou, quando tudo acabasse, tudo acabando bem, nós vamos agradecer a Nossa Senhora da Penha. E eu não imaginava que lá tinha essa capela de São José Maria. E eu lembro que quando a gente subiu, a gente foi a Nossa Senhora, agradecemos. E aí eu acho que foi o Rodrigo que nos levou, né? Nos levou até a capela. Até a capela. E a gente ficou assim, nossa, muito impressionado, né? Então eu te agradeço também porque você nos orientou quando a gente foi ao México. Nós estivemos na primeira igreja onde foi dedicada a São José Maria. Tivemos a graça de estar lá também. Foi um lugar onde a irmã do Eduardo morou durante muito tempo. Então a família sempre ia à missa lá. E muita gente fala assim, hoje eles moram em Nova York, estão frequentando a obra lá também. Então, assim, São José Maria é muito presente, né, na nossa história. Estamos agora em São Paulo e viemos parar num bairro, como eu estava te falando, né, que jamais imaginávamos, onde o padre também é muito afinado com São José Maria, né? Então, para a gente é uma graça muito grande ver que nas coisas simples, né, do dia a dia, a gente pode estar próximo a Jesus Cristo. Isso é muito maravilhoso, assim. E se a gente trazendo isso para a nossa vida, né, para a nossa família, é mais fácil de estar em busca dessa santidade que todos nós buscamos, né? Eu queria também aconselhar se alguma pessoa das pessoas que estão ouvindo a live, né, que estão assistindo, que tem alguma curiosidade, querem saber mais alguma coisa do Opus Dei com mais profundidade, podem acessar o site do opusdei.org, né? Então, isso também é interessante, né, que
que as pessoas possam se aprofundar em outros temas, em outros assuntos, educação dos filhos, educação sobre o temperamento, sobre as virtudes, né? Então, isso também tem muito material lá para gente normal, gente que mora no mundo, que tem os problemas que todos nós temos, né? Amém. Crucita, Muito obrigada. obrigado. Deus te abençoe. São José Maria, rogai por nós, né? Obrigada a vocês Gratidão pelo demais convite, por foi um estar grande com a prazer. gente. Eu tenho muito carinho por vocês, isso eu não preciso dizer, porque é verdade, de coração.